Uou! E para você que já tá curtindo aqui o vídeo, antes mesmo de assistir, já compartilha, já dá seu like aí, já bota aqui, se inscreve no canal, liga o sininho aí para ficar, toda vez que tiver vídeo novo, se você já receber já assiste, já compartilha com a mãe, com o cachorro, com a avó, com a tia, com o menino que tá aí em todo lugar. Vamos, gente, é isso aí, vamos aí que vídeo é show. Developer, fica com o vídeo, galera. Uou! Bem-vindos ao Developers, o talk show da zoeira e de todo mundo aqui comigo hoje. Quem é, galera? Coisa bonita, coisa linda. Rafael Dantas, ele que é front-end na Quanto. Ele também é organizer no HTML/SP e também escreve aí artigos aí por mais outros lugares. Olha que coisa bonita. Bem, obrigado. E aí, bem-vindo, Rafael. Tudo bom, cara? Tudo bem, cara? Você tá? Bom, Agradeço tamo pela aí. oportunidade. E é isso, tamo junto aí, cara. A primeira pergunta não muda, é sempre a mesma para todo mundo. Não, para você não vai ser diferente, que é como é que você começou a programar, o que aconteceu na tua vida para te levar a essas coisas bonitas de programação aí, coisa linda. Cara, resumidamente, minha história é muito doida, assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com qualquer coisa, assim, eu não tinha muito... O que eu vou querer fazer da vida? Não sei, mano, não sei o que eu quero. E aí eu comecei a trabalhar num lugar que era bastante administrativo, burocrático, que lidava com processos públicos, assim. E eu não gostava. Mas trabalhando com um cara do meu lado ali, falou, cara, por que você não faz um curso técnico de informática? Na época eu pensei que era curso de formatar computador e tal. Datilografia. E alguma merda assim. Entendi. Aí... Mas dá dinheiro, tem lá que dá dinheiro. Tem. Forte aí, R$90 de formatação. Formate seus pontos, ganhei R$90 falando formate seus pontos. Tem que fazer muita formatação, por Deus me livre. Aí... Eu fiz o processo do vestibular, né? Chama vestibulinho, fiz esse curso técnico e eu falei, pô, terminei o curso, mas eu não tinha gostado. Era na época VB, coisa boa. o curso, a grade era montada com VB. Não desiste ainda? Deve ter alguém Ainda tem. E Excel tem. Aí eu falei, pô, da hora, legal, gostei, mas não é isso que eu quero. Aí eu continuei meio que sem saber o que eu queria fazer. E aí eu tentei montar uma empresa com um amigo meu que trabalhava comigo nesse primeiro local que eu trabalhei. As coisas não deram muito certo, eu também não... Eu odeio essas coisas administrativas, burocráticas, essa coisa rotineira. E aí eu falei, cara, não dá mais. A gente é amigo até hoje, mas eu falei, cara, não quero mais isso. E aí foi aí que eu decidi fazer mais um curso técnico, só que dessa vez para web, direcionado para web. Sim. Passei no vestibulinho, curso técnico, e aí eu comecei a gostar mais. Ah, que legal. Qual linguagem? Na verdade, era PHP na época, PHP, JavaScript, HTML, CSS. Aí eu falei, pô, legal, gostei. E aí eu falei, vou tentar, nessa época eu estava procurando estágio, e aí eu encontrei um estágio e eu falei, vou exagerar aqui, eu vou tentar passar na faculdade. Aí eu prestei o vestibular para a FATEC, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, é pública, então era um pouco concorrido, né? E aí eu estudei e tal, consegui passar. Como eu estava no estágio, esse curso técnico e a faculdade, eu tive que desistir do curso técnico. E aí eu continuei na faculdade e o curso era muito voltado para Java. Então eu aprendi bastante coisa sobre lógica, estrutura de dados e tal, mas era muito complexo para mim. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de aprendizado. Tenho déficit de atenção, sabe? Sim. Então eu estava praticamente desistindo da área de fato, de vez. Falei, não dá mais. Até que no terceiro semestre eu conheci a web. De fato, assim, vamos fazer uma aplicação web. Eu falei, cara, é isso? Simples assim? Simples assim no sentido de setar o ambiente, definir é um navegador, um editor de texto, acabou. E eu, cara, gostei demais, e é isso que eu quero. E eu comecei a pesquisar, e ir atrás, e eu vi que as vagas estavam muito com o termo front-end, eu não sabia o que era. O que é esse negócio de front-end? Aí eu fui ver, pedia muito HTML, CSS, JavaScript. Aí começava a pedir Angular. Que negócio de Angular é esse? E aí eu fui investigando, fui estudando, e aí no
Isso final de 2015 para começo de 2016. E aí, 2016, de fato, foi quando eu oficialmente falei, pronto, entrei na área. No comecinho de 2016, era meu último ano de faculdade, eu estava procurando um estágio justamente na área de desenvolvimento, especificamente front-end. Só que era muito louco, assim, eu ia para vaga de estágio, eles já exigiam experiência ou conhecimentos prévios, assim, e na época eu era muito ingênuo e achava, pô, eu que não tô conseguindo, eu que não tô... Cara, eu me senti muito mal. Especialmente por conta dessa dificuldade de aprendizado e tal, e eu, cara, não é possível. Só que depois eu fui ver que eram algumas vagas bem... cara, não fazia sentido nenhum, sabe? Pra falar o mínimo. Entendi. Aí o tempo foi passando, aí eu fiz um processo de entrevista numa agência de publicidade, aqui em São Paulo. Coisa boa, hein? E eu sabia que se eu quisesse trabalhar com front-end, São Paulo seria um lugar bacana. Eu sou de Jundiaí, Jundiaí é aqui do lado, sei lá, 50 minutos, mas São Paulo é o pico. E aí eu fiz a entrevista, fiz todo o processo. Cheguei na segunda fase, terceira fase, eu falei, de novo não vou passar, sabe? De novo, e já não era mais tempo para estágio, porque a faculdade já estava acabando. Aí uma bela quarta-feira, o head lá da agência liga pra mim e fala, a gente tava precisando de um júnior mesmo, você se encaixa nas características, tá contratado. Cara, tá lá. Nossa, velho, eu tava no meio da rua, num atendimento que eu fazia estágio, né? Só que eu fazia esse estágio de infraestrutura, instalar internet, coisa boa, essas coisas bem... E eu fazia estágio na prefeitura de Jundiaí. E era uma coisa muito burocrática e não tinha futuro para mim, porque era através de concurso público. E eu nem queria aquilo, obviamente. E eu pulando na rua, no meio da rua, assim, caramba, consegui. E aí o começo foi bastante básico e limitado, assim, e-mail marketing. E-mail marketing. E nesse paralelo entre começar a procurar emprego e chegar de fato a conseguir um trabalho, eu comecei a conhecer as comunidades. E elas foram o ponto de virada para mim. Cara, eu comecei a ir nos meetups diversos de CSS, de front-end, enfim, vários meetups. Só que um específico foi o que mudou a minha chave, assim, que mudou a forma como eu vi as coisas, foi o meetup de CSS lá na Google, 2016. Eu converso muito com a galera que estava lá nessa época, né? Pô, esse meetup mudou minha vida e tal. E foi exatamente um mês antes de eu ser contratado na agência. E, por coincidência, quem estava palestrando lá era o Afonso Pássaro, já foi entrevistado aqui, e o William Houston. E os dois estavam falando de CSS de uma maneira bastante avançada, e eu falei, caraca, velho, olha isso, olha o que o Afonso está fazendo, olha o que o Houston está nos ensinando aqui e tal. E bateu aquele sentimento de, nunca vou chegar nesse nível. Tá, isso em junho de 2016. E aí eu fui contratado na agência, comecei a me envolver na comunidade, e aí eu comecei a aparecer nos eventos e tal. E toda vez que eu ia no meetup, eu tinha um boom, assim, a galera apresentava uma talk, depois apresentava um exemplo bem legal daquilo que eles aprenderam, e eu fui aprendendo e pesquisando e tal. Só que na agência, você tem aquela coisa, você entrega, você tem que entregar. Então, às vezes eu queria colocar, sei lá, algum projeto em prática, alguma coisa que eu aprendi em prática, mas eu não tinha como. Primeiro porque a gente tinha um foco muito específico, que era, sei lá, entregar sites, hot sites, coisas mais institucionais e e-mails marketing. E eu fiz tudo que era possível dentro daquele escopo. Mas eu também queria trabalhar com coisas mais... eu via React. O que é React? O que é esse negócio de React? E, basicamente, nesse meio tempo, foi 1 ano e meio nessa agência, né? Eu fui aprendendo muita coisa sobre CSS, gostando de CSS, mas não tinha nenhuma pessoa para me guiar. Eu era o único front-end dessa agência, o único desenvolvedor dessa agência. Eu tinha que resolver praticamente tudo. Isso me ajudou a aprender sobre gerenciamento de tempo, gerenciamento de emergências, de prioridades, tentar encontrar um denominador comum entre a galera do design e a galera do cliente. Porque eu também não sabia tanta coisa, né? Isso me deu muitas habilidades sobre gerenciamento de tempo e tal. Legal. Aí,
eu tava animado, tava indo pros meetups, tava de cabeça, assim, na comunidade. E o tempo foi passando, em comecinho de 2018, ano passado, indo nos eventos, nas comunidades, assim, o Afonso, justamente o Afonso, estava precisando de um desenvolvedor na Vale, na empresa que ele tá. Ele falou, cara, você quer? Eu falei, eu quero muito. A gente conversando assim, a entrevista foi no bar, sabe? Você quer muito? Eu quero muito. Tá bom, então, beleza, vou te dar uma chance. E aí eu fui pra Vale pra trabalhar com Node. Não sabia nada, assim, nada mesmo, nada mesmo. E ali eu tive um overview bem diferente. Eu estava no escopo de agência, onde o foco não é a qualidade do produto, é de fato a entrega e ver aquilo rodando. O cliente tem essas urgências, as campanhas têm os seus prazos, eles vão entrar no ar e você tem que entregar. Agora com o produto é bem diferente. Você tem que prezar pela uma certa qualidade, você tem que pensar em manutenção, você tem que pensar a longo prazo. Até porque é um produto que nunca está pronto, né? Não vai morrer tão cedo. Exato. Né? Então, de um lado, na agência, eu tive esse overview sobre gerenciamento de tempo e agora, depois, quando eu entrei na Vale, eu fiquei um ano trabalhando muito em cima de arquitetura de front-end, arquitetura de projeto, aprendendo de fato sobre CSS. Aí a barrinha da skill evoluiu demais, assim. Tecnicamente eu fui evoluindo muito, mas tinha que estudar. E você tinha que ter esse hábito, essa constância, né? Para conseguir acompanhar as coisas. E foi muito bom para mim. E aí eu tive a oportunidade de conhecer muito mais pessoas, muito mais gente dentro da comunidade que de fato tinha coisas bacanas para compartilhar. Eu tive muito boa sorte de estar num ponto específico onde pessoas muito bacanas cruzaram meu caminho e compartilharam um pouquinho do que elas sabiam. E aí minha cabeça explodiu e aí foi que eu de fato consegui engrenar, assim, tanto tecnicamente quanto... Aí surgiu essa questão de organizar o HTML-SP, e aí a gente começou a estudar, beleza, para quem o HTML-SP se destina, né? É um meetup onde a gente só vai falar sobre coisas técnicas, sobre somente HTML? Não, a gente quer abraçar um determinado público, e esse público geralmente é a galera da faculdade, que está iniciando, que está, cara, para onde eu vou? Porque eu fui assim no começo. Para onde é que eu vou? E não tinha ninguém para falar para mim, cara, vai assim. E é bem isso que, tipo, quando você para e pensa, pô, HTML, CSS, é uma linguagem secundária, são linguagens secundárias. Exato. Não é core de nada, né? O pessoal pensa muito, eu vou pensar no JavaScript, que é uma linguagem forte, eu vou pensar no Java, no PHP, no Ruby, não vou pensar no HTML. Como pra você é, tipo, falar, não, cara, tem coisa pra caraca aqui dentro do HTML, do CSS, que você pode explorar, e, tipo, você tá deixando de fazer o certo pra fazer o errado, porque você quer botar lá um jQuery sossegado só para fazer o negócio funcionar. Uma coisa que o pessoal fala muito, né, tanto na comunidade, enfim, pessoas com mais experiência e tempo na área de desenvolvimento, eles falam, cara, estuda a base. E eu não canso de falar isso. Eu não consigo estressar isso o suficiente. Cara, se você quer aprender sobre desenvolvimento front-end, especificamente front-end, cara, HTML, CSS, JavaScript é a tríade. Mas geralmente a galera costuma dar mais atenção para JavaScript, e aí quando precisa fazer alguma coisa relacionada a CSS ou precisa fazer uma marcação bem estruturada para, por exemplo, construir uma aplicação com, sei lá, dê suporte para tecnologias assistivas, para acessibilidade, falha muito. Não estou dizendo que todas as aplicações que a gente constrói vai ser 100%, a gente sempre vai ter coisas para melhorar, mas às vezes as pessoas, elas até esqueci a palavra, mas enfim, elas deixam de lado por considerar muito básico, só que na hora de fazer, você criar uma aplicação, sei lá, minimamente decente para o seu usuário, você encontra pequenos problemas de UI, por exemplo, de design. De consistência em geral, porque de produto. Às vezes você chega no negócio, porque é muito fácil pegar um size, um less, jogar lá e falar, tá tudo macho, aqui tá pronto. Exato. Agora pega o negócio e faz na mão. Exato. Não é, tipo, trivial. E é uma parada que às vezes você vai precisar pra frente, porque tu vai ter que dar manutenção na parada, tipo, não é mágica as coisas. A coisa acontece, é meio que isso, tipo, estudar a base. Estudar a base não é chegar lá e aprender, tipo, if. Não é isso. É estudar
que levanta as coisas. Estou trabalhando com web. Se eu não souber que é HTTP, eu estou errado. Exato. Porque tudo na web roda em HTTP. Exato. Então, tipo... É uma coisa que, às vezes, quando a gente fala de base, a gente fala de HTML, CSS, JavaScript, se tratando de front-end. Só que a programação vai muito além disso, né? Tem os conceitos de Solid, de Basic, por exemplo. Tem paradigmas como programação funcional, orientação a objeto. São coisas que não necessariamente impactam diretamente, ou melhor, impactam diretamente no que você está fazendo. Mas, às vezes, hoje a gente tem tanta abstração, a gente tem tanto suporte. Na sua época, que você... eu vi essa entrevista com o Maljor, vocês tinham que fazer tudo na mão, de fato. Hoje não, a gente tem suporte para absolutamente tudo. É uma época muito boa para você aprender front-end. Muito boa por um lado, porque você tem todo esse suporte, esse emaranhado de ferramentas. Entretanto, pode ser muito perigoso, porque você pode ficar dependendo dessas ferramentas e não, sei lá, de fato... Não sabe a base. Exato, ser um programador resiliente, Sim. que é o que de fato vai fazer você crescer, vai fazer você se desenvolver. Então, é muito comum encontrar uma galera front-end, que trabalha com front-end e não gosta de CSS. Sim. Ou não sabe muito sobre CSS. É muito comum encontrar uma galera do back-end que vem para o front-end para resolver as coisas, e aí, ok, é normal. A galera está preocupada com outras coisas, outros contextos. Mas a galera que está especificamente no front-end, que começou no front-end, eu vi uma infinidade de pessoas assim, cara, não consigo CSS, não consigo CSS. E aí foge para bibliotecas, frameworks como Material UI, Foundation, Bootstrap, e aí perde a oportunidade de aprender CSS de forma nativa, de forma pura, e acaba criando folhas de estilos muito inchadas, difíceis de dar manutenção. Cara, é complicado, sabe? Você não pode deixar... Eu tenho uma opinião até um pouco xiita, assim, é um pouco extrema demais. Se você é front-end, o mínimo que você precisa saber é sobre CSS, sobre HTML, sobre JavaScript, sem a dependência de frameworks ou libs externas. É muito bom e durante a sua jornada, a sua carreira, você vai utilizar essas abstrações, essas ferramentas de suporte, e ótimo que use, mas elas mudam, elas têm o seu pico. jQuery está aí para provar isso, sabe? Durante muito tempo, jQuery foi o hype, e hoje você tem outras ferramentas, como libs, né, no caso, como React, como Vue, você tem Angular. Então, eu penso que, sim, é válido você estar em dia com CSS. Sim, certo. É muito válido você estar em dia com HTML para não sofrer pegadinha, sabe? É aquela história. Tenha um produto consistente. E isso significa ter componentes visualmente consistentes. Porque se você não fizer isso, se você não garantir isso, o seu usuário vai perceber, e ele vai falar, e ele vai reclamar, e ele muito provavelmente vai deixar de lado o seu produto. E hoje é muito básico, é muito natural ver isso. Porque, por exemplo, como você deve ter assistido lá, quando eu falei com o Maljor, a gente era obrigado a usar div em tudo, porque só tinha div para usar, era a melhor coisa que tinha. Ou você usava table ou usava div. Sim. Hoje em dia tudo é semântico, tudo tem um nome, tudo consegue nomear, consegue meio que olhar ali, ou escutar ali e ver qual o contexto daquela tag, que antigamente não tinha contexto. Exato. Tipo, taca lá e vai tacando. Tipo, hoje em dia a gente se preocupa com SEO, por exemplo, de uma maneira diferente do que antigamente. Tipo, tu mexeu muito com e-mail marketing, que é outra pegada, é um monte de inline lá e sai tacando. Ali é intencionalmente sujo, né? Exato. E você saber o básico, a base, não o básico, mas a base, Isso. faz com que teus produtos funcionem. Porque tu pega a gente aí que só sabe usar lib, vai fazer e-mail marketing na mão, filho. Vai lá, faz. Uma coisa muito louca, assim. Eu não só saber CSS, as propriedades em si, falando sobre CSS especificamente. Não só saber sobre CSS ou HTML, ou até mesmo JavaScript. É saber como o navegador funciona e como ele processa isso. Porque às vezes você está fazendo algo, aí acontece um erro, você vai lá e tenta corrigir esse erro e, sei lá, dá um outro side effect, um outro erro que é proveniente de um comportamento do navegador que você não entende.
Isso acontece muito com CSS. A galera fala, pô, mas eu coloquei essa propriedade, por que ela não está funcionando? Porque o navegador ele interpreta de uma determinada maneira. Tem muito a ver com essa questão de cascata. Sim. E o pessoal às vezes não entende, fala cascata, ok, acho que entendi, mas não vai de fato entender como o navegador processa essa cascata, como por exemplo, o JavaScript lida com o CSS, que às vezes, sei lá, você tem uma animação, ou você tem um determinado comportamento na sua aplicação, que só é disparado com sua interação no JavaScript. A simples base de às vezes você tem que colocar o CSS em cima e o JavaScript embaixo. Tipo, tem um motivo. Exato. Quase ninguém sabe o motivo, mas tem um motivo de fazer isso. Tem a razão. Eu não sou... Eu não estou aqui querendo cagar regra, falando como as pessoas têm que agir ou deixar de agir. E eu não estou querendo ser, sei lá, agressivo ao extremo demais. O que eu quero dizer, e até entendo que as pessoas têm níveis diferentes, elas estão em processos diferentes de aprendizado, e isso é completamente comum. O que não pode, ou melhor, o que eu não recomendaria, é negar a importância dessas coisas ou deixar ela de lado só porque você vê JavaScript tendo muito mais atenção ou tendo muito mais movimentação dentro da comunidade. Holofote. Holofote, de fato. E isso existe porque o JavaScript ele é extremamente dinâmico. Sim. O JavaScript, você consegue criar, sei lá, você tem propriedades novas dentro do JavaScript, features novas dentro do JavaScript que navegadores antigos não conseguem entender. Você não precisa deixar de usar. Você tem, sei lá, um transpilador que consegue fazer entender em... Compila naquela palavra X lá. Exato, navegadores mais antigos. Que era a ideia, o jQuery, na verdade, se for parar pra pensar, ele veio meio que, não pra... meio que pra diminuir esse trabalho que a gente tinha, porque a gente tinha que fazer um XHTP request para N browser diferente. Ele foi meio que um direcionador. Exato. Hoje em dia ele não é mais tão necessário, porque tem outras coisas que até são melhores que ele. A web evoluindo. Exato, mas você tem o HTML e CSS que eles evoluem por si só. Sim. Tipo, antigamente, para fazer um vídeo embedado era um inferno. Exato. E só um complemento, é o que você falou. Dentro do... Você usava o jQuery e o jQuery resolvia muita coisa. Ótimo. Até porque era, na época, pelo que eu sei, era muito chato. Sim, desenvolver. O JavaScript hoje ele evolui de uma maneira muito dinâmica e muito rápida. Só que o CSS não. Exato. CSS, uma propriedade nova para entrar dentro das specs da W3C, cara, literalmente demoram anos. Sim. Alguns demoram 4, 5, 6 anos. O Grid, CSS Grid está aí, sei lá, desde 2012. Foi de fato ser suportado pelos browsers, pelos navegadores, se eu não me engano, em 2017. Comecinho de 2017. No ano passado. No máximo, no final de 2017. E se eu não me engano, 2017, começo de 2018 teve esse boom. Exato. Isso falando de uma propriedade específica, assim. Mas, como no JavaScript, sei lá, você consegue transpilar propriedades novas, features novas para navegadores que talvez não entendam. Mas e CSS, como você faz? Tem essa dificuldade, entende? Você pode utilizar pré-processadores, você pode utilizar pós-processadores, você pode utilizar ferramentas que te auxiliam nisso, mas nenhuma delas vai de fato resolver esse problema. Tem essa discussão, inclusive, sobre o projeto do Houdini, né, que é uma força-tarefa da W3C, que pensa em abrir APIs para que a gente consiga tocar na engine de processamento de CSS, Legal. CSS1 lá e tal. Isso está em muita discussão, inclusive tem um artigo no iMasters falando sobre isso. E ok, então tem essa questão do JavaScript, eu preciso acompanhar porque ele está evoluindo muito rápido, mas o CSS ele tem um pouquinho mais lento, não preciso acompanhar com toda a rapidez, posso ver depois. Só que o CSS, ele tem problemas, óbvio que tem. E ele tem problemas especificamente por conta da sua arquitetura. Foi como a web se desenvolveu durante, sei lá, os últimos 20 anos. E o que a gente tem hoje é tentativas de solucionar alguns desses maluquices aí de arquitetura de como a web funciona. O CSS, inicialmente, ele era para estar inline ali no HTML. Só para estilizar mesmo o documento da macro, o tamanho de fonte e tal. E aí as necessidades foram evoluindo. Agora a gente tem uma aplicação um pouquinho mais complexa, agora a gente precisa de um style dentro
da nossa página Sim. HTML. Pô, mas agora a gente precisa de um monte de arquivo HTML, um monte de arquivo CSS, estilizando várias partes dos nossos componentes. E aí você começa a ver a arquitetura CSS nascendo. Que tem mais familiaridade, é o que eu trabalhei de fato, que é Atomic Design. E, cara, é interessante como o mundo CSS, HTML, ele pode ser tão intrigante quanto, sei lá, o mundo JavaScript. São contextos diferentes, Sim. com dificuldades, talvez até, não digo similares, mas cada um ali dentro do seu quadrado, e eu acho importante, óbvio, não vai deixar de estudar JavaScript de jeito nenhum. Mas, cara, não fuja também Não pouca atenção. Exato. Aproveita esse tempo, especialmente para a galera que está começando, aproveita esse tempo para abraçar e entender de fato como CSS funciona, como JavaScript funciona, como o navegador funciona, como o JavaScript lida com CSS, especialmente hoje nessa história de HTML e CSS dentro do JavaScript, com React, essa maluquice toda. Tudo que voltou, que é o que a gente tinha, o que a gente odiava nessa época, voltou e é bom. E hoje tá bem feito. E é bom. É bom, eu gosto. Show. E é bem isso mesmo, porque tipo, tu pega... É por causa que o CSS não... Realmente, realmente foi o que você falou. Tipo, o CSS não fazia muita coisa, não servia para muita coisa, a não ser questões visuais. Exato. E hoje não, é marcação de tudo. É a coisa mais imbecil, mas tipo, os botões eles se interagem e eles mudam de acordo com o Comportamento comportamento do usuário. Geralmente tinha um botão lá que era ok, ele fazia ok. Exato. Um problema se ele era vermelho, amarelo, não tinha nem cor, não podia nem botar cor no bicho. Era ok. A gente fazia um botão no Fireworks, lindo, coisa brilhosa, botava, tinha mouse over, tudo isso aí. Hoje em dia é tudo, né, estilizado. E tipo, você vê a web necessitando disso, até porque quando a gente pensava, por exemplo, em desenvolvimento mobile, era muito a questão de, vou fazer em JavaScript as coisas, e tipo, o boniteza, a parte estética e tudo mais, não é HTML e CSS, é um bagulho lá sei lá, na marcação de XML que faz isso aí. Quando o JavaScript foi para mobile, ele levou muito isso, levou muito o HTML, levou muito o CSS. Exato. A web, hoje você vê que a web está evoluindo, acho que sei lá, nos últimos 6 anos a web evoluiu e amadureceu muito mais do que, sei lá, nos últimos 20, Sim. comparativamente. Especialmente por conta do nascimento dessas tecnologias que de fato mudaram o mercado. Angular, o React mesmo. Eu não fico fazendo essa briguinha besta entre o Angular é melhor, o React é melhor, eu acho bastante infantil, sabe? São duas ferramentas fantásticas que resolvem problemas dentro dos seus determinados contextos. Sim. Como você vai lidar sei lá, com o produto que você quer desenvolver, aí vai da sua maturidade técnica de escolher o que de fato faz sentido. Exato. Então, você tem hoje aplicações complexas migrando completamente para a web, você praticamente resolve tudo pela internet hoje em dia, você não precisa mais ficar, sei lá, instalando, me corrija se eu estiver errado, mas eu pelo menos não preciso mais ficar instalando aplicações o tempo inteiro. Pô, eu quero ver, sei lá, um filme ou ouvir uma música, tem aplicativos específicos para isso, sei lá. A web mesmo. A web está aí. Acho que é importante a gente discutir sobre o caminho que a web está tomando, no sentido de você tem empresas gigantescas dentro, sei lá, de um monopólio especificamente em alguns segmentos. Era exatamente a ideia que era ser o contrário, né? Exato. A web era para ser tipo, mais diversa, e não acontece isso. Eu conheço pessoas velhas, assim, de quase 70 anos de idade, que, sei lá, não conseguem entrar no WhatsApp, ou, sei lá, não conseguem entrar, sei lá, no Facebook da vida, se há algum problema, ou, sei lá, não conseguem entrar no Google. Pronto, não conseguem entrar no Google. Acho que a internet já caiu. Exato. Não está funcionando a internet, o mundo não está funcionando. Quando foi a última vez que você navegou pela internet? Exato. Sabe, você fica entrando entre 3 ou 4 aplicativos ali distintos, dentro de redes sociais. E, óbvio, é muito bom porque, por um lado, você tem aplicativos, produtos complexos rodando na web, Sim. Mas, por outro lado, acho que é necessário a gente continuar discutindo e discutir até de maneira mais incisiva o caminho que a web está tomando em relação a
essa liberdade toda, sabe? A gente vai deixar tudo na mão de um punhado de empresas, um monopólio delas consumindo todos os nossos dados, sabendo para onde a gente vai, o que a gente consumiu, o que a gente comprou. A web é fantástica, a web é incrível e é cada vez mais robusta. E essas ferramentas, e quem construiu essa web robusta foi HTML, CSS, JavaScript. Tem todos esses temas éticos e morais que eu acho que é interessante discutir, mas é um emaranhado de coisas que não se separam, sabe? Então, o que eu quero dizer Não só, mas tem muito PHP também. PHP, Java, Sim. Java tá no meio ali no back-end da vida. C Sharp. É só para não perder a piada. Mas essas aplicações dinâmicas, como a UI extremamente complexa e cada vez mais imersiva, você não constrói só com JavaScript. Você não constrói só com PHP. Você não constrói, sei lá, voltando um pouco ao que eu estava falando, complementando, finalizando, aliás, você não vai construir um produto bonito e que faz o seu usuário ter vontade de usar. De ficar 100% nele. Isso. E que você tem orgulho de mostrar também. Sim. Produto bonito. Se não tiver o básico, HTML, CSS, muito bem desenvolvidos. Verdade. Porque a gente pensa, pô, o CSS é simples, é fácil, de fato é. O CSS não é complicado. Complicado é manter ele. Ele pode se tornar um problema muito grande se você não souber como você vai lidar com ele daqui a um certo tempo. Conforme a sua aplicação evolui, na verdade. Exato. Então, Cara, eu gosto muito de CSS. Eu não deixo JavaScript de lado, óbvio, eu estudo bastante. Sim. E eu estudo bastante porque eu sou incentivado e cercado de pessoas bacanas que me ajudam demais, assim. Me ajudam muito. Graças a essa comunidade que, cara, a gente tem problemas, temos coisas a melhorar, mas a comunidade foi uma ponte muito importante para mim e eu quero que seja uma ponte para outras pessoas. Então, eu estudo bastante JavaScript, eu sou incentivado e, cara, as coisas estão evoluindo, as coisas estão acontecendo para mim, sabe? Mas em relação ao CSS é uma coisa que eu não abro mão, assim. Não, eu gosto de, sei lá, ficar fazendo desenhos em CSS. Às vezes nem mostro, nem compartilho, nem falo nada. Mas eu gosto de ficar brincando com arquiteturas diferentes, propriedades diferentes, testando coisas novas, lendo o que a W3C está fazendo, o que está em spec, o que está em draft, de fato. Então, eu curto bastante essa parte. Não, da hora. E tipo, aí tem uma parte que você acabou falando, mas a gente não aprofundou muito, que é a questão dos pré-processadores e dos pós-processadores de CSS. O que você acha? Você acha que hoje em dia é tão necessário quanto era na época que foi implementado, que é a mesma coisa da ideia do jQuery e tudo mais? Que hoje em dia, por mais que você tinha falado que o CSS não evolui tão rápido assim, mas ele meio que resolveu os problemas que o pré-processador queria resolver na época que foi implementado. E com essa questão de tudo ser componentizado, como que entra tanto a questão do HTML como do CSS, como que rola aí hoje em dia esse pano? Falando especificamente sobre pré-processadores, eu acho que ainda tem a sua relevância, sabe? Acho que é uma discussão que vale a pena ser feita de projeto para projeto. Dependendo do que você for de fato fazer, cara, honestamente, eu não vejo tanta necessidade. Por exemplo, dentro dos projetos que eu estou desenvolvendo na Quanto, a gente está desenvolvendo algumas aplicações bem complexas, com uma arquitetura bem complexa. Mas nosso CSS não tem pré-processadores. Aliás, a gente, se eu não me engano, nosso site tem um pré-processador, acho que é Stylus, mas é para coisas muito simples, assim. A gente arquitetou de uma forma onde o CSS, quando a gente for dar manutenção, a gente só cuida da parte divertida da coisa, assim. Então, eu acredito que Stylus, SAS, enfim, pré-processadores, pós-processadores, que eu não conheço tanto, tem, obviamente, a sua relevância. Entretanto, nesses últimos 3 ou 4 anos, o CSS deu uma boa evoluída, não comparavelmente ao JavaScript, mas apresentou algumas coisas interessantes, como, por exemplo, variáveis em CSS, isso é muito bom. O grid resolveu muita coisa. Cara, vale a pena investir. Você tem animações cada vez mais complexas, e você tem opções também. Você tem, por exemplo, você vai trabalhar com animações, você não precisa ficar dependendo especificamente ou exclusivamente de CSS. Uma
uma animação CSS-based tem as se você souber lidar com isso, como o navegador funciona, você consegue criar animações performáticas para qualquer dispositivo. Mas você tem Animation API, resolve alguns problemas que nasceram quando determinadas propriedades de animação foram criadas. Você tem GreenSock, GreenSock é uma ferramenta muito interessante para você criar, especialmente microanimações. Eu não tenho tanta familiaridade com o GreenSock, estou começando a estudar agora, mas Animation API para mim é mais simples e a animação em CSS é mais simples. Então, você tem... Cara, eu não vejo tanta necessidade de ficar dependendo de pré-processadores. E outra, um ponto. Se você não souber exatamente o que você está fazendo com o seu pré-processador, a sua estrutura de estilos, de estilização das páginas vai ficar tão bagunçada ou até mais bagunçada do que ter um CSS puro. Então, aquela história de ganhar em questão de manutenção de código para CSS com pré-processadores, você pode perder se você não souber muito bem implementar ela. Então, acho que tem esse risco que, cara, essa é a pergunta que eu sempre faço, assim, será que de fato eu preciso? Na maioria das vezes, não. Eu consigo resolver os problemas de uma maneira com uma arquitetura de CSS, sei lá, você tem Atomic Design, por exemplo, que eu trabalhei. Cara, resolveu muitos problemas. Atomic Design trabalha muito bem com pré-processadores, mas não necessariamente, você não precisa obrigatoriamente. Você tem BEM, né, Block Element Model, que é uma estratégia para nomenclatura de classes, né? Então, cara, você não necessariamente precisa depender de pré-processadores. Eu sempre recomendo pensar muito bem antes de implementar, porque, cara, se você está se perguntando, será que eu preciso? Acho que se você não tem tanta maturidade técnica, assim, tanta experiência, cara, eu não sei, eu acho que vale a pena pensar sobre e não sei, cara, óbvio que existem algumas aplicações que são bastante complexas e que precisam desse suporte, mas não necessariamente. Com componentização das coisas, acho que fica mais fácil, inclusive. Tem aquela história de CSS em JS, né? Ou Styled Components, que é para React. São alternativas, cara. Agora você tem essas alternativas. Styled Components, para quem gosta muito de JavaScript, ele gosta muito... eu já vi uma galera que gosta de Styled Components, gosta muito de JavaScript, porque você consegue criar de forma mais programática, né? Então, eu penso muito sobre essa questão. Será que de fato é necessário? Será que de fato precisa? Eu, particularmente, não gosto. Uso, não tenho problema nenhum. Não sou xiita em relação a isso, no sentido de não odeio pré-processadores. Sei que eles têm a sua utilidade, sei que eles têm a sua relevância, mas projetos não muito complexos, cara, vai ser acesso por mesmo. E aí tu falou bastante de componente. Como é que isso funciona nesse contexto de hoje, de desenvolvimento? Cara, eu não tive muita oportunidade de mexer com site components, até porque, por exemplo, dentro da Quanto e até mesmo dentro da Vale, a gente não utilizava. Mas o pouco que eu sei é que você consegue criar objetos, né? Objetos como JavaScript. Sim. E utilizar como propriedades. CSS de uma maneira mais programática, criar métodos e tal. Eu realmente não sei muito, tenho amigos que gostam demais. Eu não vi a necessidade de estudar até o momento. Beleza. Estou focado em outras coisas. E, cara, para quem quiser... E é para React. Até onde eu sei é para React. Uma ferramenta criada para React. Se alguém souber dentro nos comentários aí, quiser corrigir, essa é uma coisa que eu conheço bem pouco, Style Components. Não, mas é bom, tá? Os comentários estão abertos manda aí. um comentário aí, explica pra gente aqui como é que funciona isso aí. Rafael, e outra coisa interessante, tipo, que é assim, a pessoa começou agora, quer aprender front-end, que é hype, tá aí, todo momento tem vaga, você mesmo falou, tem vaga aí aberta todo mundo. Começa pela base, mas qual é a dica que você dá para quem quer começar? Tipo, primeiro não vai aprender isso aí tudo que você falou pra gente de um dia pro outro. O pessoal acha que não. Vou estudar aqui 2 mesezinhos, já sou sênior e tá suave. Sou ninja e sucesso. Como é que você acha que é o ideal para o pessoal começar? Com que tipo de projeto ele é legal? Tipo, faz uma coisa que ele gosta? Como é que você acha? Cara, eu penso que são 3 coisas. Assim. A primeira delas é goste
de web, gosta de desenvolver, gosta de programar, inevitavelmente você vai precisar gostar, porque você vai ter que estudar muito. Sim. A segunda é uma coisa que eu aprendi digamos, nesse pouco tempo que eu tô, né? Mas conversando com muita gente boa do mercado, cara, é muito importante você... Eu não gosto muito de ficar dando essas de como ser um bom programador, porque eu acho dicas muito genéricas que pouco funcionam. Mas as poucas coisas que eu posso falar e que de fato são palpáveis, crie bons hábitos, hábitos saudáveis. Tenha um tempo para você, sei lá, praticar atividades físicas, dormir bem, ter uma alimentação regrada saudável. Cara, pensa como um atleta, assim. Você precisa ter uma certa disciplina. E se você não tiver essa disciplina, você não vai conseguir se desenvolver. Porque é exigente, é trabalhoso, leva tempo. E eu sei que nem todo mundo está nessa condição de, sei lá, poder, sei lá, praticar um esporte durante a semana, porque, sei lá, tem faculdade, tem que trabalhar. Mas tente criar hábitos minimamente saudáveis. Dormir bem é importantíssimo, descansar bem é importantíssimo. Ter um tempo para, sei lá, não mexa com o celular, mexa com a internet, mexa com nada. Um hobby para você, uma coisa que você gosta de fazer, sei lá, caminhar na rua, tricô, sei lá, ler um livro, ir no parque. Tem um tempo para você distrair a sua cabeça de fato. Tente cultivar hábitos saudáveis que vão fazer você ficar pronto para estudar bastante e conseguir absorver bastante conhecimento. Sim. Segundo, eu penso nessa questão de hábito, tenha disciplina, tenha bastante disciplina. Tenta criar uma rotina onde você consiga pelo menos estudar, nem que seja um período curto, mas um período curto com qualidade. Se você tem um pouco mais de tempo disponível, se predisponha a estudar um pouquinho mais. E se você não tem tanto tempo, faz um pouquinho de sacrifício de estudar, sei lá, 1 hora que seja por dia, mas de uma maneira bastante imersiva, com boa qualidade. E se você só vai conseguir fazer isso se você conseguir cultivar hábitos saudáveis. Assim. Se você desenvolver, estar bem consigo mesmo, estar saudável. Não estou falando para você trocar sua saúde, pronto, sua saúde por trabalho, por aprendizado. Não é isso. O que eu quero dizer é, cultive hábitos saudáveis, tenha disciplina, estude com bastante vontade e seja persistente. Eu não conheço outra forma de evolução, sei lá, de ganho técnico sem essa persistência. Persistência no sentido de hora após hora, mês após mês, ano após ano. Você não vai ficar bom de um dia para o outro, você não vai ficar bom de um ano para o outro. Você vai ter que estudar, ter que ter paciência com você mesmo. Vai aparecer uns momentos onde você vai querer desistir de tudo, onde você vai estar cansado. Cara, para um pouco, descansa, se distancia, depois volta. É muito importante que você tenha essa percepção e essa sensibilidade, porque às vezes você quer estudar demais, você fica louco lá, sacrificando, e aí você não consegue aprender, porque não está com cabeça para isso, e acaba ficando estressado, entra nesse loop de você tenta aprender, tem uma certa dificuldade de aprender, quer desistir, porque você não tem um hábito que corrobore para que você consiga absorver essas informações. E acho que por último, assim, procure pessoas que podem te ajudar. Procure pessoas que te coloquem para cima de verdade. Pessoas que te auxiliem. É uma coisa que eu demorei muito tempo para entender. Você não precisa ser um gênio para ser programador, você não precisa ser talentoso, você não precisa de nada disso. Você só precisa ser persistente e disciplinado. Você precisa gostar. Você precisa ser curioso, muito curioso, muito curioso. Ficar lá horas. É uma coisa que falaram para mim e eu nunca esqueci essa frase. Abrace o erro da mesma maneira que você abraça o acerto. O erro ele pode ensinar muita coisa se você souber interpretá-lo dessa maneira. E às vezes você está desenvolvendo aplicação, dá erro. Por quê? Esse porquê pode te ensinar muita coisa. Então, procure se cercar de pessoas que podem te ajudar, podem te jogar para cima. Pessoas da área, se você, sei lá, tiver outros amigos que são programadores, ou se estiver inserido dentro de uma comunidade.
Mas se você estiver um pouco distante, se você estiver, sei lá, longe disso, procure o apoio dos seus amigos, das pessoas que te amam de verdade, sei lá, dos seus familiares, pessoas que podem, de fato, te jogar para cima e te ajudar em momentos difíceis, porque esses momentos eles vão existir. E tenha persistência, crie projetos. Não é necessariamente obrigatório, não é uma exigência, mas um GitHub ali com um projetinho ou outro, com um relatório daquelas coisas que você vem aprendendo, é fácil de mostrar para o cara que está te entrevistando. Olha, criei esse projetinho, eu estou estudando isso aqui, essa semana eu fiz isso. É fácil de mensurar a sua qualidade técnica. Se você é júnior, se você é pleno, se você é um sênior. Eu gosto muito dessa ideia de plenos, porque eu acho que os conhecimentos são muito complexos, sim, mas o mercado analisa dessa forma. Se você, sei lá, um estagiário, se você é um sênior com muitos anos de experiência, cara, às vezes fazer uma brincadeirinha ali com uma coisa nova que você está aprendendo, com uma coisa que você tem curiosidade, pode ser interessante. Eu tenho amigos que, grande parte dos amigos que eu tenho, assim, que são pessoas, grandes programadores, cara, eles construíram os conhecimentos deles criando projetos. Vou tentar fazer isso aqui. Aí é fazer, compartilha com a galera e a galera dá feedbacks e esses feedbacks fazem você aprender ainda mais. E aí você vai construindo. Então, esses hábitos, essa disciplina, criar projetos, não ficar dependendo de cursos somente. Cara, eu acho que isso pode ajudar demais. Eu acho que isso pode te levar pra cima. Valeu demais, velho. Cara, valeu, muito obrigado e valeu pela oportunidade. Deixa uma mensagem pra galera. Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, estou sempre disposto aí nas redes sociais. E é isso. Estudem e seja a sua melhor versão. Show! Galera, aquele abraço. Até a próxima. Compartilha aí, manda pra avó, manda pro cachorro, manda pra todo mundo. Valeu, developers. Valeu.